Fala pessoal, tudo bem? Nessa videoaula de hoje, que já faz um tempo que eu não posto nada, né, que eu não publico nada de vídeos em relação ao funcionamento do PrestaShop, mas devido a alguns pedidos aí, eu vou fazer um videozinho rápido explicando como trabalhar com os atributos. Para quem não sabe, os atributos dos produtos são essas opções aqui, ó, de tamanho, cor, e eles são flexíveis. Você pode adicionar, por exemplo, no caso aqui a gente são atributos de roupa, mas, por exemplo, se você tiver um produto eletrônico que tenha um eletrodoméstico que tem a opção de 220, 110, você pode fazer alteração aqui. Se você tiver a opção de estampa, você pode fazer alteração aqui, opção de tamanho, unidade, qualquer tipo de coisa você pode utilizar como atributo. E eu vou ensinar vocês como tá trabalhando com esse cadastro de atributos aqui. Bom, essa aqui é a loja demonstrativa nossa, né? A gente vai, agora eu vou para o back-office da loja. Essa é uma versão 1.6.1.18, né? A última versão da 1.6 lançada até o momento. E esse é o layout básico, não tem poucas alterações na questão só de alguns aspectos aqui. Bom, aqui na administração, né, dashboard tradicional do PrestaShop na versão 1.6. E a gente, para trabalhar com os atributos, a gente vai acessar aqui, ó, catálogo, né, atributos e valores. Aqui você já vai ver que tem alguns grupos de atributos e valores, né? Tem o tamanho, cor e tamanho de sapato, no caso. Está em inglês aqui, mas são esses atributos que estão aqui, ó, vocês podem visualizar. Eu vou criar um grupo de... A gente tem duas opções, um grupo de atributos e um valor de atributo. Então eu vou colocar aqui um diferente para a gente fazer um teste. Por exemplo, voltagem. Aqui no nome você pode pôr alguma coisa mais específica para você identificar. Não, isso aqui não vai aparecer a público. O nome público, sim, você tem que colocar o que se refere ao grupo de atributo. Aqui a gente tem três opções: caixa de listagem, botões de opção e cor ou textura. Aqui, como demonstração desse produto, ele está usando dois. A caixa de listagem, que é essa, e as cores ou texturas. Você pode mudar essas três opções aqui. Como a gente já tem um exemplo aqui de caixa de listagem de cores, eu vou fazer com botões de opções. Porque no caso de voltagem aqui eu vou colocar só dois valores, 110 e 220. Mas pode ser quantos você desejar. Poderia usar também a caixa de listagem, para a pessoa selecionar aqui, né, a voltagem 110 e 220. Mas, como são só duas unidades, dois valores, os botões de opções talvez seja mais interessante. Isso fica ao seu critério. A cor ou textura é mais para estampa, para cores mesmo, definitivamente, ou se você quiser utilizar esse campo aqui de uma forma mais como imagem, né? Você não precisa necessariamente colocar uma cor ou uma imagem, você de repente quer colocar um modelo de vestido, você pode pôr a foto dele pequena aqui, né? Por exemplo, em vez de colocar a cor desse vestido, eu poderia colocar a foto. Mas não é muito utilizável, é interessante usar mesmo para cores e estampas, no caso. Já a caixa de listagem e os botões são mais simplificados. Bom, vamos voltar aqui e retomar, né? Botões, opções, eu coloquei aqui voltagem nome e voltagem nome público. Os dois iguais, porque não vê necessidade de fazer diferença. Salvar, os outros campos não são obrigatórios. Ele já trouxe aqui para mim o grupo, ó, o grupo de voltagem. Eu clico em cima dele e adiciono um novo valor. Eu vou colocar aqui 110V. A gente pode especificar tanto a URL que fica aqui quando a pessoa selecionar, né? Vou mostrar depois como é que fica, e o metatítulo, mas eu vou deixar bem padrão mesmo. Posso salvar apenas ou salvar e adicionar outro logo em seguida. No caso, eu vou colocar aqui já outro, eu quero colocar a opção de 220. Agora eu vou só salvar, ele já vai voltar aqui. E a gente já tem aqui dentro de voltagem dois valores. 110 e 220. Bom, e agora, como que eu aplico num produto? Simples, vamos adicionar um produto aqui, ó, catálogo, produtos. Vou adicionar um novo produto teste para a gente ver. Vou colocar uma cafeteira aqui, eu não vou especificar nada muito avançado, aqui é mais para a gente
ter uma noção aqui de como vai ficar o produto. Vamos voltar aqui na home, ele deve estar aqui nos novos produtos. A gente tem aqui, ó, o produto teste que eu acabei de criar. Cafeteira, e agora eu quero colocar a opção ali de vou pôr a disponibilidade, né? Uma quantidade que vou colocar apenas permitir aqui para ele poderia colocar negar, colocar uma quantidade ou colocar permitir. Aqui ele já está a opção para comprar independente do estoque. Bom, como que a gente faz agora para adicionar as opções de 110 e 220? Aqui na configuração do produto a gente vai aqui ó, em combinações. Você pode adicionar uma nova combinação aqui, procurar, né, colocar o valor individual, né, colocar uma referência específica para os produtos de voltagem 110, por exemplo, cafeteira 001 110V, né, ou não, isso fica independente de como você trabalha com o seu estoque aí. Os outros campos você vai definir, por exemplo, aumento de preço. Por exemplo, o produto 110 ele custa R$10 a mais que o produto convencional. Né? Vamos supor que a cafeteira 110 é mais cara que a 220. Então põe o impacto no preço aqui. Ó. Coloquei que ela custa R$10 a mais. Ele colocou a taxazinha aqui que está configurada, mas ele vai adicionar esse valor final de R$12,50 se a pessoa selecionar o 110. Impacto sobre o peso, a gente pode aumentar ou reduzir. Isso significa o quê? Por exemplo, assim, você tem um produto com um peso de 1 kg, mas essa variação dele, né, essa variação diferente, no caso não se aplica esse modelo de voltagem aqui, mas já estou explicando para caso a variação desse produto ele pesa 500 gramas a mais. Então a gente aumenta aqui 0,500 e ele vai calcular o frete com 1 kg que estava configurado aqui na aba de frete, mais esses 500 gramas. Isso se for necessário. E apenas isso. O impacto no preço unitário é por individual. A quantidade mínima significa a quantidade em relação por exemplo, as cafeteiras. Eu tenho 5 unidades da cafeteira 110, né? E se eu for criar o 220, eu posso colocar que eu tenho 10 unidades, por exemplo. E aqui você define ou não, se essa combinação é uma padrão ou não do produto. Eu não vou colocar que ela é padrão, vou deixar assim. E a gente pode salvar aqui, permanecer, que eu vou voltar aqui. E ele já gerou a combinação. Se a gente voltar aqui na página do produto, a gente vai ter a opção voltagem 110. Mas vamos supor agora que você precisa adicionar várias combinações ao mesmo tempo no produto. Você pode usar esse gerador de combinação, que ele é bem mais simplificado. Você pode clicar aqui e adicionar, por exemplo, eu vou colocar aqui novamente 110 e 220. Ele já colocou aqui a taxa que eu coloquei no peso, 500 gramas, e a taxa incluída de 12,50. Vou pôr só 10 aqui. Que essa é a taxa final do produto. A quantidade padrão, isso significa que se eu colocar 10 aqui, ele vai colocar 10 unidades de cada um. Mas eu posso especificar isso depois. Gerar a combinação. Ele vai gerar aqui a combinação com impacto no peso. O impacto eu só mudei no 110, né? Ele regerou a combinação que eu fiz anteriormente. No 220 não tem nenhuma mudança. Salva de novo o produto. E a gente vai ter a opção aqui, 110 e 220. Você pode perceber que quando eu ponho 110, ele mostra o valor final que eu coloquei lá no produto. Se eu ponho 110, ele vai somar mais os R$10 que eu coloquei lá como diferenciador do produto. A mesma coisa, você pode gerar diversas combinações, não tem problema você adicionar. Vamos colocar aqui, vou usar essas combinações que não tem muita relação com o produto, só como exemplo. A gente adiciona várias aqui, e eu posso pôr vários impactos diferentes. Conforme o cliente seleciona, ele vai mudando. Eu não vou mexer no peso aqui agora. E eu gero a combinação. Quando você gera combinações, a aba de quantidades também muda.
você pode definir a quantidade aqui, ó, tá vendo? Para cada tipo de combinação que você tem. E no caso, como está em permitir compras aqui, independente da quantidade, ele vai disponibilizar. Mas você tem o controle sobre o estoque com as combinações. Eu adicionei aqui. E ele já colocou o tamanho aqui, ó, diferente, ó. Tá vendo? Eu defini algumas variações. Ele vai mudando, ele vai dando um impacto no preço. Enfim, isso aqui é muito útil para quem vende roupa, para quem vende aparelho eletrônico com diferentes voltagens, para quem vende produtos com tamanhos diferentes, com pesos diferentes, larguras e tudo mais. As possibilidades de usar as combinações aqui são infinitas. Você não precisa necessariamente colocar impacto de peso ou impacto de preço em cima das variações. Você pode simplesmente colocar uma combinação para o cliente selecionar e você tem como parâmetro de qual tipo de produto o cliente quer. Você tem um produto com várias possibilidades. E é isso. Se ficou alguma dúvida, pessoal, pode perguntar direto aí nos comentários do YouTube. E se vocês tiverem dúvidas sobre algum outro tipo de configuração no PrestaShop, deixem nos comentários que eu vejo a possibilidade de gravar um tutorial também.